imensa alegria, apresento Danilo Rosas, mestre em yoga, pós-graduado em psicologia analítica e escritor. Danilo une a prática profunda com a clareza da mente. Danilo, seja muito bem-vindo à Inspiração. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui, espero contribuir um pouco e informar sobre o que é o yoga. E esse momento agora é para que a gente possa trazer mais ação, né? Para o Inspiração. A gente veio de um primeiro bloco, trazendo um bate-papo com profundidade. A gente vai falar mais sobre agora o yoga, mas também trazer um pouquinho de prática para as pessoas de casa. Para a gente começar, como que a psicologia analítica enriquece sua visão do yoga? Então, tem uma historinha indiana que eles convidam vários cegos para identificar um elefante. E aí eles vão ao elefante e cada um coloca a mão numa parte do elefante, né? E vai descrevendo o que é o elefante. Então cada um vai falar, o que pegar o rabo é o rabo, o que pegar a tromba é a tromba, o pé é o pé, né? Cada um está falando sobre uma realidade específica, né? Mas nunca o contexto geral do que é o elefante. Acho que essa historinha ilustra um pouco o que você perguntou e várias outras situações também, né? Quando a gente tenta entender, e o yoga é isso, tentar entender o comportamento humano, a mente humana, né? Se você olhar sobre um aspecto só, você está pegando uma parte do elefante. A psicologia analítica é um olhar ocidental para a nossa visão mental, como a gente se comporta, né? Então ela tem essa perspectiva, mas eu tenho pautado meus estudos no yoga, no taoísmo, no budismo e na psicologia ocidental, mas basicamente nesses 4 segmentos. Dessa forma, eu acho que eu consigo enxergar um pouquinho mais o que é o elefante. Eu consigo pegar algumas outras partes que compõem esse conhecimento, né, da mente, do comportamento humano, que de certa forma é super desconhecido para o ser humano de forma geral, né? Até tem um livro espetacular sobre isso, que fala vislumbres da psicologia do yoga, né? São sempre vislumbres, a gente tem sempre um olhar pequeno sobre essa complexidade que é. Então a psicologia, ela vem nesse caminho de complementar um pouco esse olhar, né? De tentar entender melhor um pouco o que é o ser humano, o seu comportamento e o funcionamento mental. Danilo, você tem uma história de inspiração, porque na verdade você fez uma transição, né? Sim. E eu queria que você também falasse um pouquinho sobre isso. E eu quero que você coloque pra gente qual foi o seu maior insight aí na sua jornada. Essa história da transição é um pouco longa, não vai dar pra gente se aprofundar um pouco aqui, mas eu fiquei 24 anos na área de comunicação, trabalhei na área de marketing, na área de desenvolvimento de projetos, né, na área de comunicação de forma geral, e num determinado momento eu tive um sonho, não vou entrar nesse mérito porque daí fica longa a conversa, mas através desse sonho eu comecei a ter um olhar para o yoga, era uma imagem, né, e essa imagem ficou muito nítida e eu comecei a pesquisar, a estudar o yoga, descobri que existia uma pós-graduação em yoga, fui fazer, percebi que o conteúdo programático era aquilo que eu estava buscando através do sonho, e aí começou o yoga a entrar na minha vida, até chegar num ponto que existia uma desconexão do que eu fazia. Eu tinha uma agência de propaganda, eu trabalhava na área de marketing, né? E existia uma desconexão do que eu estava fazendo e o propósito que eu estava buscando, e no final eu acabei fazendo essa transição meio que sem planejamento, apesar de eu ter trabalhado muito com planejamento de comunicação e marketing. A transição não teve muito planejamento não, e eu fui através dessa motivação mudando a minha vida. Eu não tinha expectativa nenhuma de ser professor de yoga, mas acabou que eu entrei nesse universo e estou aí há 12 anos, vai fazer 13 anos. E hoje, há pelo menos uns 6, 7 ou 8 anos talvez, eu vivo exclusivamente desse universo de aulas, cursos. Hoje eu sou mais focado na formação de professores, né? Sim. E aí hoje eu vivo disso, e foi uma transição bem interessante. E talvez. você acha que o seu maior insight hoje foi você ouvir o seu chamado? Talvez. Porque talvez as pessoas estejam presas pela essa vida material e não tenham se deixado permitido fluir, viver o seu propósito? Eu acho que um deles foi, né? Eu ter ouvido e ter seguido, né? A minha vida talvez seria totalmente diferente hoje se eu tivesse continuado na área. Mas eu acho que um insight, foram vários, né? Mas eu acho que um insight interessante foi reconhecer claramente que nós não somos o nosso corpo e a nossa mente. Sem entrar no mérito religioso específico, no conceito, eu até digo no meu primeiro livro sobre isso, né? Quando você pode mudar os hábitos, o comportamento, você não é o corpo, né? E assim como você pode mudar suas emoções, né, seu estado mental, você não é a sua mente. Então esse é um pressuposto do yoga. Então se você não é o seu corpo e sua mente, o que é, né, esse algo que a gente chama de alma, de espírito, do que quer que seja?
esse algo que está por trás desse veículo, né? Esse corpo e essa mente. Quando você compreende isso, e isso é um tema do yoga muito recorrente, de outras tradições também, você compreende que você pode usar o seu corpo e a sua mente, manusear, não é controlar, é como se fosse o rio. Você entende que ele flui, que ele é água, que ele tem um funcionamento específico, e aí você irriga as plantas, você usa, enfim, você manuseia, né? E aí esse foi um insight interessante você entender que o nosso corpo e a nossa mente faz parte de um veículo no qual você pode compreender como funciona e manuseá-lo, né? E usar a sua mente, usar o seu corpo para que essa experiência seja melhor um pouco. A gente vai fazer a prática aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho como que a meditação pode fortalecer a sua conexão. Então, esse é um assunto extremamente bonito, porque se você pensar, né, o que é o silêncio? O silêncio é a base de tudo. O silêncio é a única coisa eterna, absoluta. Qualquer outra coisa é uma modificação do silêncio. Então, se a gente pensar num campo de conceito de Deus, o que é Deus? O absoluto, aquilo que permeia tudo, aquilo que é aquela inteligência que permeia todo esse universo, né, supremo, que não se modifica. Se a gente fizer um paralelo, né, o que é aquilo que existe nesse universo que não se modifica, que é absoluto, que está à base de toda a nossa existência? É o silêncio. Então, se você pensar, o fruto da prática do yoga, que é a meditação, é buscar esse estado de silêncio, esse estado de equanimidade, né? E, então, isso é a nossa natureza, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não consigo ficar quieto, não consigo... enfim, né? É o que eu posso fazer, mas a natureza, a harmonia, o que a gente chama de felicidade, de paz, de estabilidade, é exatamente essa condição de neutralidade, essa condição de estabilidade profunda, né? Até tem um livro do yoga importante, que é o Bhagavad Gita, de Krishna, né? Que é o conselheiro de Arjuna, um guerreiro, esse livro é a conversa entre os dois. Arjuna pergunta, né, o que é yoga? E ele fala, yoga é mente equânime, né? Então, essa equanimidade, né, essa estabilidade é o silêncio. Então, no fundo, o que é a meditação? É a busca da nossa natureza mais profunda, é encontrar... Isso talvez é porque nós estejamos perdendo a nossa natureza, a nossa essência, muitas vezes? Então, aí não vou entrar nesse mérito também, porque o tempo é curto, mas daria para a gente discorrer bastante sobre esse assunto, que é exatamente esse excesso de informação, esse excesso de positivismo, onde a gente busca sempre acumular coisas, onde a gente busca o que é sucesso, é você ter muito, é você ser muito, isso é muito uma visão ocidental. E isso vai fazendo com que, se você pegar nessa base que eu falei, é uma alteração contínua do silêncio, é um movimento excessivo, né? Todo movimento excessivo, todo excesso, aí, parafraseando Lao Tse, né? Todo excesso é perverso. Então, na medida que você desarticula uma estrutura básica que é o silêncio, a gente sofre as consequências, que hoje é TDAH, borderline, burnout, ansiedade, depressão. Que é tudo a consequência de uma alteração excessiva de um estado de estabilidade, percebe? E assim, Danilo, para quem tem a dificuldade de meditar, o que você diria? É uma prática? É uma constância? É um exercício diário? Sim, é uma pergunta interessante, porque meditação é um estado mental, né? Meditação, ela não é uma prática, é um estado alcançado por técnicas. Sim. Então, seja a respiração, seja mantra, seja qualquer técnica, ela busca esse estado de estabilidade, que é chamado de meditação. Então, o que eu aconselho? Um treinamento, né? Chegar a um estado de estabilidade num mundo hoje que nos desarticula, de certa forma, né? Busca uma instabilidade contínua. É interessante aquilo que eu estava falando, porque esse positivismo, ele traz algo que a gente não combate, isso passa a ser a nossa meta. A nossa meta é fazer acontecer, e aí essa sensação de tempo passando rápido, essa sensação de que resulta no que a gente está vendo, uma epidemia de transtornos, né, em geral, como já foi comentado. Mas, enfim, o que eu indico, né, é uma prática, é um treino, né, é um treino diário. A vida é todos os dias, então é muito comum associar a prática, como eu tinha comentado no começo com você, anterior à entrevista, né, a associar o yoga a uma prática física, algo que é importante, porque o nosso veículo, ele é um corpo físico, né? Mas tudo na vida é uma repetição, é uma prática contínua. Então, se você quer levar a sua mente a um estado de estabilidade, você tem que ter um ambiente estável, uma alimentação que leve a isso, pessoas, o seu trabalho, técnicas específicas, né? Então, é um treino, né? Não é uma coisa que vem do divino, é uma coisa que você vai treinar todos os dias a ser. A gente, na verdade, tem treinado o contrário, né? A gente tem treinado ser correria, excesso, E daí a gente vai ansiedade, falar com essas pessoas agora.
A do corporativo, que estão correndo atrás não sei do quê. Eu estou tentando entender atrás do que as pessoas estão correndo. Eu vivi esse mundo 24 anos. Então, e você fez essa transição, então você vai poder falar o que o yoga oferece para quem está no meio corporativo. Então, uma mente estável, uma mente calma, ela é boa para qualquer situação, né? É falado muito o yoga em termos terapêuticos, no sentido de sistema imunológico, etc, né? O que é isso? Basicamente, se você mantém um sistema equilibrado, né, ele vai ter mais capacidade de desenvolver as suas energias, sendo para digestão, seja para o sistema imunológico, seja para qualquer, ele vai ter mais condições de atuar de forma equilibrada. Então, se você busca uma mente estável, ele vai servir para o mundo corporativo, vai servir para uma saúde melhor, vai servir para uma relação melhor com o mundo. Enfim, tudo vai melhorar. Eu costumo dizer, né, tem umas práticas no yoga meio que básicas, uma delas chama saudação ao sol, que é um conjunto de posturas que você faz, é simples, né? Sim. E você faz entre a respiração, massageamento dos órgãos internos, tem várias questões. Aí eu falo assim, se você fizer o Surya, né, que é Surya é sol, se você fizer essa prática todos os dias, a sua conta bancária vai melhorar. Aí eu falo isso para os alunos, aí todo mundo quer, né? Mas por que eu falo isso de certa forma brincando, mas é verdade? Porque com uma mente clara e estável, tudo vai melhorar na sua vida, né? Não é só a questão corporativa em si. Então vamos começar agora, aqui no Inspiração, a fazer uma prática. São 3 coisas. Primeiro, a coluna vertebral, extremamente importante de passagem de energia. A gente vai fazer um movimento rápido com ela. Depois um cria da Kundalini Yoga, que é uma tradição específica, que organiza a prática específica, que trava energia no ponto do umbigo, que é muito ligado ao yoga, de levar a mente a um estado de estabilidade mais com atenção. E terceiro, aí uma historinha muito rápida, uma aluna teve um diagnóstico de câncer e ela falou para mim, a única prática que eu conseguia fazer era essa. E consegui passar por esse período de receber o diagnóstico de uma forma muito estável, fazendo só isso, que é uma extensão de braço. A gente vai estender os braços trabalhando o plexo braquial. Ok, perfeito. Vamos lá? Vamos lá. Primeiro a gente movimenta um pouco a coluna, deixa a sua mão nos seus joelhos, suas mãos nos seus joelhos e traga o peito para frente, faça uma retroflexão, lá trabalhando bem o peito, ombro para trás, e volta, ombro para frente, costas para trás. Só fazendo um movimento de preparação da coluna vertebral, que é umas partes fundamentais. E aí, inspira para frente, ombro para trás, expira, ombro para frente, costas para trás. Última vez, inspira, projeta bem o peito, faz uma curva e depois faz uma flexão, costas bem para trás. E aí para, entrelaça as mãos, é um mudra. Os dedos se cruzam, os indicadores paralelos, traga os braços ao lado das orelhas, estende e a gente vai usar um mantra. O mantra ele é Sat-Nam, puxa a barriga, Sat, solta, Nam, Sat, Nam, Sat, Nam, Sat. Usa o mantra, Nam, puxa, Sat, Nam, Sat, Nam, Sat, Nam, Sat, Nam, Sat. Não, inspira, expira, isso poderia ser feito durante 3 minutos, mas como é que é um programa, é só uma demonstração, estende os braços e aí é uma prática bem interessante, mantenha a extensão, feche os olhos e faça uma respiração longa e profunda. E aí você vai perceber que rapidamente vai gerar um incômodo e aí essa prática é isso, é lidar com esse incômodo, é lidar com a dor. É perceber que pequenos movimentos você vai trazer uma nova relação com os seus braços. E está trabalhando o plexo braquial, que é um conjunto neural extremamente importante que passa para essa região. Existe uma frase de um yogi que ele fala, axilas abertas sem depressão. E aí o ideal é pelo menos manter em torno de 1 a 2 minutos a extensão, o mais alinhado possível. E aí isso vai gerando um certo desconforto e vai lidando com ele. É uma forma até da gente aprender a lidar com os desconfortos da vida em si. E aí, muito lentamente, a respiração é sempre pelo nariz, tá? No yoga, o aparelho respiratório é nariz. Tu não sei respirar pela boca. Olha lá, eu tô respirando pela boca, a gente tá fazendo errado. É bom fazer errado para já ser corrigido pelo mestre aqui, vai. E aí, muito lentamente... Então, respira pelo nariz e solta pelo nariz? Inspira e expira pelo nariz. Tá. O nariz é aparelho respiratório. E aí, eu sei que agora deve estar gerando um pequeno desconforto, mas a ideia é ficar mais, né? E como aqui a gente tem pouco tempo, muito lentamente você vai descendo os braços, deixa uma mão repousando sobre a outra, as palmas para cima, que é um outro mudra de concentração, toca os polegares levemente e mantenha seus olhos fechados, observando um pouco essa sensação de alívio. E aí,
esse ponto final, você poderia ficar aqui alguns minutos, né, observando o efeito, o estado de tranquilidade que essa prática traz. E delicadamente, abrindo os olhos e retomando a sua presença. Muito bom. O ideal seria fazer um pouco mais de tempo nesse movimento da coluna, né? Pelo menos uns 3 minutos do Satkriya. Esse primeiro movimento aqui, né? Isso. Então, só recapitulando esse primeiro movimento. Primeiro movimento da coluna, depois fazer o Satkriya pelo menos uns 3 minutos. E aí a prática da extensão, o quanto você conseguir. Até sentir a resistência. Tenta passar, né? Tenta Tenta fazer passar. 1 minuto, 2 minutos, consegue, 3 minutos e vai E foi fazer. muito legal o que você falou, que é uma forma da gente conseguir se relacionar com o desafio, né? Exatamente. Com o desconforto. Exatamente. Isso Danilo, vai traduzir para a vida. Maravilhoso. Muito obrigada. Que bom. Espero que eu tenha contribuído um pouco. Eu tenho certeza, e a Inspiração está de portas abertas aqui para você, viu? Que bom, que bom. O Inspiração vai para mais um rápido intervalo, mas no próximo bloco você vai conhecer a nossa artista misteriosa. Ela transforma o ato de pintar em um verdadeiro hobby terapêutico. Não saia daí, o Inspiração volta já já.